Foi. Oi, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui à CEMOV. Eu sou a Gabriela, diretora-geral, e esse aqui é o nosso primeiro evento do Futuro da Engenharia Biomédica com a Timpel. É o primeiro evento da nossa semana, mas a gente está cheio de evento bacana ao longo dos dias também. Se vocês ainda não se inscreveram nos outros, se inscrevam, que está cheio de coisa legal. Vai do dia 23 ao dia 28 de agosto. E acho que agora, gente, eu dou a palavra a vocês e a gente espera só uns 5 minutinhos para todo mundo terminar de entrar. Acho que, se vocês quiserem começar, já está tudo certinho. Tá bom, obrigado. Quando quiser. Eu já tô... Pode ir? Gabriela, já posso começar? Pode sim. Então, tá bom. Então, em primeiro lugar, Gabriela, obrigado pelo convite. Eu queria parabenizar você, os organizadores da CEMOV, realmente uma iniciativa muito importante. Tira as pessoas da zona de conforto. Eu sei que ninguém está no conforto quando está na faculdade, especialmente na poli, então conforto não é uma palavra muito adequada, mas de qualquer forma faz a gente pensar fora da caixa, abrir um pouco a cabeça, e para a gente da indústria também é uma grande oportunidade para se aproximar mais ainda da universidade, dos estudantes, professores, né, e ter mais contato com o que está acontecendo. Então, obrigado pela oportunidade. Eu vou brevemente apresentar a Timpel, mais para contextualizar o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, eu vou começar mostrando um rápido vídeo, um vídeo que explica de forma geral o que a gente faz. Um minutinho, por favor. Então, tá bom. Representam a quarta causa de morte no Brasil, causando grande perda de vidas em idade produtiva, mais do que as mortes no trânsito. Parte destas mortes está relacionada à ventilação mecânica. O fato é que mais da metade dos pacientes internados em UTI necessitam de respiração artificial. Mas em muitos casos, a respiração por aparelhos acaba causando complicações, aumento do tempo de internação e até mesmo a morte. Utilizar pressão demais costuma comprometer a elasticidade do tecido pulmonar e ele fica próximo da sua ruptura. Utilizar pressão de menos costuma causar queda da oxigenação e risco do colapso alveolar. Nesses dois extremos, a gente tem problemas clínicos sérios. Até há pouco tempo atrás, o médico ajustava a ventilação mecânica sem nenhuma informação sobre o que estava acontecendo dentro do pulmão.
É uma situação que lembra um piloto de avião voando à noite, sem visibilidade e sem radar. O aparelho inovador desenvolvido aqui no Brasil está facilitando o trabalho dos médicos e salvando a vida de pacientes internados com problemas pulmonares. Esse aparelho consegue avaliar simultaneamente como é que está a parte ventilatória do paciente. Com isso, eu tenho dados que antes eu não conseguiria ter à beira do leito, à beira do paciente. O Enlight é não invasivo, livre de radiação e pode ser utilizado por longos períodos de tempo. O equipamento foi projetado para fornecer todas as informações necessárias à beira do leito, sem que seja necessário transportar o paciente para o centro de radiologia. É como se o médico tivesse agora o seu radar. Eu tenho um equipamento que é fácil, que é online, que está disponível toda vez que você gera uma manobra à beira de leito. Desenvolver uma tecnologia como o Enlight não foi fácil. Nós tivemos que vencer barreiras financeiras, técnicas e culturais, já que o Enlight quebra importantes paradigmas da área médica. É uma conquista não só da medicina, mas da pesquisa brasileira. 32 eletrodos são fixados no peito do paciente. E eles emitem uma corrente elétrica que monitora a entrada e a saída de ar dos pulmões. Um programa de computador transforma essas informações em imagem. Esse tomógrafo antecipa em horas, até em dias, informações de vida ou morte. O reconhecimento da comunidade científica internacional tem chegado. Trabalhos que usam o Enlight têm sido publicados nas mais prestigiadas revistas médicas do mundo. O Enlight é aprovado pela Associação Médica Brasileira, tem marca CE. O Enlight é aprovado também pelo FDA. Estamos exportando o Enlight para vários países ao redor do mundo. Mas o mais importante para a gente é que o Enlight está ajudando a salvar vidas. Com 15 dias de pós-parto, eu tive uma complicação, precisei ser internada. E ela acabou tendo uma parada cardíaca nesse procedimento, ficou entubada, em coma induzido. Então, após a chegada desse aparelho, a gente entendeu que os médicos tiveram uma visão mais clara e foi muito emocionante o dia que ela tirou o tubo e ela perguntou da filha. Estava com 15 dias de vida, hoje ela já está com 1 ano e meio, graças a Deus eu estou aqui, podendo cuidar da minha filha, podendo curtir a minha família e com a minha saúde restabelecida. Tomar uma dependência elétrica mudou completamente a nossa maneira de interpretar o paciente, fazendo aquilo que nós sempre desejamos, que era uma ventilação mais otimizada para aquela situação clínica específica. Uma gravidez normal, sem nenhum problema, até a 24ª semana. Com poucas horas de nascido, começou umas complicações respiratórias e precisou ser entubado. Depois disso, ele ficou na UTI por 5 meses e meio. Ele teve 7 episódios de extubação. A partir da torre de impedância, os médicos conseguiram detectar que era possível ele sair do CPAP e, graças a Deus, só foi melhorando até agora. Já não precisa de mais nada. É meu filho. É um sentimento que agora é o meu bebê, não é mais bebê da UTI, é o bebê aqui de casa. Final feliz. 10% dos bebês, quando nascem, voltam em neonatal. Isso se dá particularmente por conta de insuficiência respiratória. Manter um suporte de ventilação gentil e pouco agressivo a esses pulmões é fundamental para minimizar riscos ao curto e longo prazo. Já no momento futuro, do presente, e tem nos ajudado muito a melhorar os nossos pacientes. Enlight, maior precisão e segurança para reduzir complicações e tempo de ventilação artificial. Do Brasil para o mundo, a ciência e a inovação brasileiras salvando vidas. Pronto. Estão me vendo, não? Alô? Bom, agora eu quero descompartilhar essa tela, não sei como fazê-lo. Já estão vendo? Então tá bom. Então tá. Então esse foi um vídeo feito antes da pandemia, A pandemia só veio agravar essa situação. Então, se 50% dos pacientes em UTI precisavam de suporte ventilatório, com a pandemia chega a quase 100%, e para o futuro a gente
a gente projeta que talvez 70%, 80% dos pacientes em UTI precisem de apoio ventilatório, suporte ventilatório. Eu vou agora compartilhar alguns slides para ser um guia aí da nossa apresentação. Tá. Então eu queria trazer que, bom, eu sou o diretor da Timpel, comigo aqui estão a Tassiana, que é gerente de qualidade e regulatório, o Alexandre, que é de tecnologia, e o Paulo, gerente de pesquisa e desenvolvimento. Somos todos ex-politécnicos. Eu me formei em final de 96 na Poli, fiz elétrica. Em 2003 a 2005 eu fiz um mestrado na MIT. Em 2012 eu fiz um MBA em finanças no INSPER. Então foi uma formação bem legal, bem diversa. E desde 96 eu trabalho com equipamento médico, né? Então eu vi essa área se transformando muito com o barateamento da eletrônica, com a globalização, e a gente enxerga algumas perspectivas para o futuro que eu quero compartilhar. O nosso tópico aqui é da concepção ao uso clínico, né? Deixa eu ver como é que passa para o próximo. Né? Então, se a gente falar de tendências do futuro da engenharia biomédica, né? Alguns buzzwords sempre vêm, e isso vai ter em vários congressos, vai ter em estudos, em matérias, né? O wearable, né? As pessoas vão vestir e os sistemas vão ser cada vez mais inteligentes e vão te acompanhar no dia a dia, monitorar situações crônicas. O não invasivo é algo que vem para ficar. Sistemas especialistas, usar muito a nuvem, né, para aprender e para sistemas especialistas. Medicina de precisão, o que uma medicina adequada e dedicada ao que cada paciente precisa. São alguns temas gerais e o futuro, certamente, já está acontecendo agora, mas onde a gente agrega mais nessa palestra do futuro é falar da concepção ao uso clínico, né? Então, pelo vídeo, vocês já viram que a nossa paixão, pelo menos o que faz a gente acordar de manhã, o que faz escrever 8.000 páginas de documentos, uma interação com os órgãos regulatórios, os desafios todos, o que faz a gente trabalhar, a nossa paixão é transformar a inovação e levar ela à beira do leito, né? Então, tem algumas pessoas, algumas áreas que trabalham na ciência básica, o que é absolutamente essencial, e trabalham em pesquisa, o que é absolutamente essencial. A nossa paixão e a vocação da indústria, né, é levar à beira do leito para que de fato chegue lá no paciente. Isso não é feito com muitas dores, e que a ideia é que, como eu passei esses 25 anos na área, eu compartilho com vocês alguns aprendizados, para mim eu chamo algumas heurísticas, né, que vale a pena manter em background quando pensar o que for fazer para o futuro, né? Então, na concepção ao uso clínico, tem várias perspectivas, né? Então, a inovação é levar a inovação completa, exige que você chegue no cliente, você chegue no paciente, chega na beira-leito, né? Envolve resolver o problema clínico, envolve endereçar questões econômicas, regulatórias, financiamento, parcerias, e é com essa estrutura que eu vou comentar e mostrar o que aconteceu até agora e quais são os aprendizados e a perspectiva para o futuro, sempre com esse viés. O nosso viés é levar ao mercado, então, engenharia biomédica para beira-leito. Bom, vou falar do problema clínico, né?
Então, no nosso caso, a gente tem uma particularidade em São Paulo, e quem se lembra antes do ano 2000, talvez muitos de vocês não se lembrem, mas tinha muitas inundações, muitas inundações em São Paulo. O Tietê subia, não tinha aquela calha do rio, muita leptospirose, né? Então, a leptospirose é uma doença terrível, né? Propagada pela urina de rato, e faz com que o pulmão se dissolva, o pulmão sai pela boca. Então, os pacientes, é terrível, os pacientes na UTI começavam a vomitar os seus pulmões, isso lá nos anos 2000. É algo terrível que, ao mesmo tempo, fez com que a gente tivesse uma oportunidade, tivesse um problema clínico muito evidente no Brasil, e alguns médicos, em particular o Marcelo Amato, ele muita sensibilidade, muita ousadia, muita criatividade, ele percebeu que dava para ventilar os pacientes de forma melhor, né? O paciente, se tomasse algum tipo de cuidado, o paciente não cuspia o seu pulmão. Então, o Marcelo contratou pesquisadores na Poli, pensaram em diversas alternativas e diversas possibilidades de arquiteturas, e chegaram à ideia que era possível e era necessário visualizar o pulmão para que o paciente fosse bem ventilado. Então, esse é o nosso caso, é o nosso contexto, mas o que eu quero deixar claro é o problema clínico, né? Então, uma das heurísticas aqui tente resolver um problema clínico relevante, que exista, né? A gente, com viés técnico, às vezes acha uma tecnologia muito legal, e ela tudo bem, vale a pena investir na tecnologia, no desenvolvimento, mas a transformação para o mercado exige que a gente, em engenharia biomédica, que a gente identifique um claro problema clínico. Então, esse é um exemplo de um pulmão ventilando, né? Então, ao mesmo tempo, o paciente tem áreas muito hiperdistendidas e muito colapsadas, né? Com muito ar, com muita pressão e com pouca pressão. O pulmão é como se fosse aquelas bexigas cheio de alvéolos, que são aquelas bexigas, né, como de aniversário, e elas simplesmente fecham se não tem pressão suficiente. É absolutamente necessário enxergar o que está acontecendo para ventilar bem o paciente. Para um exemplo, esse é um pulmão que foi tomado cuidado, né, que foi protegido o pulmão, uma ventilação individualizada, e esse é um pulmão depois de uma ventilação normal. Então, olha, isso aqui são todos edemas que são causados ao pulmão, né, que causam complicações, maior tempo de UTI, o paciente vai para ECMO, morre no final, tudo por um efeito invisível da ventilação inadequada, né? Esse aqui é, obviamente, um animal, tá? E é um problema já mostrado aí ao longo do tempo. Só um filme mostrou rapidamente, mas a nossa tecnologia é não invasiva, então é colocada uma cinta ao redor do tórax do paciente, a gente injeta corrente, né, de forma circular aqui, 50 voltas por segundo, e a partir daí a gente constrói uma representação, né, da variação de impedância, que mostra para onde está indo o ar, como está indo o ar. Então, mostra se a ventilação está homogênea, se ela está simétrica, né? Então, é fácil, é não invasivo, é beira do leito e não usa radiação, né? Aqui, como ele é usado na beira do leito. Então, são alguns exemplos. Pacientes obesos. Então, a gente tem estudos que a gente fez com o Mass General Hospital, que é o maior hospital de Harvard. Eles reduziram 50% a mortalidade em pacientes obesos, usando, entre outras novas técnicas, a nossa tecnologia. Quer dizer, eles ventilam o paciente de forma diferente. A tecnologia permitiu que houvesse uma evolução no tratamento, né? E isso reduziu 50% a mortalidade. A tecnologia por si só não reduziu, mas o tratamento que a gente possibilita
reduziu em 50% a mortalidade, o que é muito significativo. Ventilação não invasiva. O paciente está bem e tal, mas a não invasiva é aquela que usa máscara, né? Não precisa entubar o paciente. O grande desafio é que fique na não invasiva e que saia dela logo, e que não evolua para uma ventilação invasiva. Prona, que é colocar o paciente de barriga para baixo. Na anestesia, absolutamente relevante. Né? E o que é mais novo para a gente, em pediatria e neonatologia, como o médico falou no vídeo aí, 10% dos bebês vão para a UTI, e um problema muito relevante é a ventilação. O pulmão do paciente não tá maduro. Quer dizer, eu estou exemplificando, eu estou trazendo, reforçando a importância do problema clínico, né? Porque tendo problema clínico claro, já é difícil. Porque é uma inovação. Os usuários não sabem, não conhecem, nunca usaram. A gente tem desafios na economia da saúde, reembolso. Então, já existem muitos desafios ao levar ao mercado, quando o problema clínico é claro e é certo, né? Os desafios serão muito maiores se esse problema clínico não for tão forte. Então, preste atenção nisso. A heurística aqui, né, reflexão para o futuro. Então, o futuro da engenharia biomédica é trabalhar muito junto com os profissionais clínicos, de preferência no ambiente deles. Né? Estando no hospital, estando na UTI, que se aprende. É estando na UTI que a gente vê os problemas, que a gente observa. Extremamente relevante essa proximidade. Se você não pode ir, traga-os ao seu ambiente, e que não é fácil, né? Eu vou trazer alguns exemplos depois. Essa parceria não é fácil, mas é importante nós, com viés técnico, né, a gente sair do nosso laboratório. Então, ir para o hospital, dentro da UTI, e de preferência montar uma salinha de pesquisa muito próximo dos nossos potenciais clientes. De novo, é de lá que vem os insights. Falar um pouco do ambiente econômico. Então, saúde não tem preço, mas tem custo. Não, saúde não tem preço, mas tem custo. A gente ouve isso o tempo todo, né? Então, alguns anos atrás, então há 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, a saúde não era tão controlado, não era tão gerenciado. Então, para o bem e para o mal, eu acho que mais para o bem, tem vários estudos de custo-benefício, os hospitais estão mais profissionalizados, redes de hospitais, os seguros saúde mais organizados, tem sistemas informatizados que controlam todo o atendimento clínico. Então, é extremamente relevante quando você está pensando numa inovação, numa tecnologia nova, fazer uma reflexão, uma busca, uma pesquisa, qual é o impacto na economia da saúde. É uma guerra de braço, né? Entre paciente não quer pagar mais, mas quer receber mais. O hospital quer proporcionar um ótimo atendimento, mas quer cobrar por isso. E o convênio de saúde não quer pagar, mesmo que tenha um benefício melhor, porque ele não vai conseguir repassar para os seus para os usuários finais, né? Então é uma guerra de braço que, ao planejar, ao pensar numa inovação, numa nova tecnologia, pense como ela vai resolver, ou pelo menos não vai piorar essa guerra de braço. O ambiente regulatório, né? Então, aqui tem alguns nomezinhos aí, FDA, CE, PMDA, que é do Japão, da China, Anvisa. Não existe tecnologia na área biomédica, na área médica, que não passe por esta sopa de letrinha. Tem que passar, senão a gente não chega ao mercado, né? Então,
pode ser importante, uma pesquisa, a parte inicial, absolutamente relevante, mas na nossa perspectiva, na nossa vocação, que é levar à beira do leito, o aspecto regulatório é absolutamente essencial, né? Então, o que acontece? Mas há 25 anos atrás a gente fazia no laboratório, botava no hospital e vendia. A Anvisa estava começando, imagina como é que é, nem existia Anvisa. Existia, estava começando as regras, mas é outro mundo agora, né? Então, olhando para frente, você pensa o seguinte: o desenvolvimento é muito caro. Desenvolver uma tecnologia nova é muito caro e demora muito, né? Além disso, se envolver eletrônica ou mecânica, a gente percebe que tem significativo ganho de escala, tanto compra de componentes como fabricação e logística. É um ganho de escala muito importante. Então, o corolário, né, portanto, é essencial mirar o mercado global. Olhando para frente, é muito difícil a gente pensar numa inovação, pensar numa nova tecnologia só para o nosso mercadinho aqui do Brasil. É um bom mercado, é excelente mercado, importante a gente estar aqui, mas não paga os custos de um desenvolvimento, né? E, além disso, pense o seguinte: o seu competidor, ele vai pensar que o mercado dele é global, ele vai mirar o mercado global, então ele vai vir para o Brasil. Absolutamente certo, ele vai vir para o Brasil. Então, você tem que mirar o mercado global e tem que ir para fora também. Isso se tem que considerar desde o começo, né? Desde o começo, quando você pensa na tecnologia, você pensa na inovação, no seu desenvolvimento, como que tenho que mirar o mercado global, qual vai ser a minha estratégia regulatória? Desde o começo. Então, acho que não consigo frisar mais a importância disso, né? Para a engenharia biomédica ou para a possibilidade de levar uma inovação para a beira do leito. Então, essas foram as minhas heurísticas também, né? Que em algum momento no futuro, talvez daqui 50 anos, deixem de ser verdadeiras, mas por enquanto são, e eu acho que para os próximos vários anos vão continuar sendo. E é uma tendência. Competição e propriedade intelectual. No Brasil, a gente tem um ambiente espetacular, centros de excelência muito bons, a gente tem um ambiente de pesquisa bem estruturado. Outros países também têm, né? Então, a gente vai ter competição, tanto aspectos de pesquisa, alguém que vai publicar alguma coisa antes que você, quanto de indústria, né? Alguém vai lançar um produto ou vai estar competindo ali cabeça a cabeça. Um aprendizado que a gente teve é que a competição, às vezes, em muitos casos, é como uma praça de alimentação, né? Então, se você fosse só o Burger King nesse lugar, talvez não atraísse tanta gente, porque algumas pessoas preferem comer comida italiana. A praça de alimentação, o conceito dela é que você tem competidores que, em parte, competem, em parte, colaboram. E isso é importante. Você já pode pensar em colaborar com pares, em colaborar com indústria, em colaborar com estrangeiros. Às vezes, a colaboração é importante para a inovação seguir, né? Especialmente com a inovação. Você está criando um mercado novo para uma tecnologia nova, como é o nosso caso. Sentimento agridoce, né? Ao mesmo tempo, traz a competição, faz que a gente traz ansiedade, insegurança e faz com que a gente lute mais forte, né? Por outro lado, ajuda a criar um mercado. Então, eu achei uma heurística boa também, que serve já desde a concepção da tecnologia. Financiamento.
não consigo achar uma imagem melhor do que essa. O que é o financiamento? Qual é a reflexão, a heurística, o aprendizado para o futuro? E que, se você for desenvolver alguma coisa ou levar ao mercado, tenha em mente, demora o dobro e custa o triplo, no mínimo. Esteja preparado para isso. E a gente em São Paulo tem e no Brasil a felicidade de ter agências espetacular, o que a FAPESP faz, o que a FINEP faz também. A FINEP é federal, a FAPESP estadual aqui de São Paulo. Elas trabalham juntas também, uma colabora com a outra em alguns projetos. É extremamente relevante buscar o apoio da FAPESP e da FINEP para financiar, especialmente os estágios iniciais do desenvolvimento, né? Enquanto você ainda não tem um mercado consolidado, enquanto você não tem receita, ou no começo enquanto você está criando o mercado, tem que ter fontes de financiamento, e essas são fontes importantes, né? Mantenha contato, dá uma olhada no site da FAPESP, participa dos eventos, eles fazem webinars, vale muito a pena ver os apoios que eles organizam. Em engenharia biomédica, na área médica, tem até projetos específicos para isso, né, muitas vezes. Parcerias. A gente, no Brasil, tem a felicidade de ter instituições de excelência, né? Então, a Timpel, a gente fica, nosso escritório em Pinheiros, bem no meio entre o campus aqui do Butantã, da USP, e a medicina, né? Estamos exatamente no meio, para manter essa proximidade com a medicina e com as inovações tecnológicas da Poli. E a gente tem também a possibilidade, a gente faz parcerias ou projetos em conjuntos, ou alunos que fazem mestrado e doutorado nessas instituições, trabalham com nossa tecnologia, a gente apoia de alguma forma, extremamente relevante. Então, a colaboração não só com competidores, mas também com instituições de pesquisa fazem muito sentido. A heurística aqui, que é muito fácil a gente se fechar ou ficar bitolado num caminho, numa solução, e quando a gente abre a perspectiva para conversar com outros grupos, né, interagir com outros grupos, a gente aprende muito e é muito benéfico a todos. Então, essa minha heurística e buscar a colaboração, a gente, por questão aí de acho que é algo positivo, por problema ser muito relevante, a gente tem colaboração em vários lugares, né? Então, tem na Holanda esse Erasmus, na Itália, na Suécia, na França, Estados Unidos, o Mass General Hospital, Children's Hospital Los Angeles, Columbia, na Duke. A gente aprende muito. O Vall d'Hebron, na Espanha. Então, além da colaboração do Brasil, essa internacionalização, a digitalização, fez com que a gente conseguisse fazer colaboração muito distante. A heurística aqui é a seguinte: a colaboração é bonita, é linda e pode trazer grandes frutos, mas vocês devem ter recebido já devem ter visto esse tipo de coisa, né? Esse é meu quarto, como eu vejo, a minha mãe vê e como ela descreve. Quer dizer, a colaboração, cada um enxerga a sua parcela de contribuição de forma diferente do que o outro enxerga, né? E muitas vezes é difícil alinhar a perspectiva, é difícil alinhar os objetivos. Então, a colaboração é muito relevante e ela demanda muita atenção. Não esteja preparado para isso, senão ela não dá certo, né? E acaba consumindo a nossa atenção. A
ao invés de desenvolver, a gente dá atenção à colaboração. Então, a resolver problemas que ela traz, né? Então, preste muita atenção nisso, não julgue que o outro está falando coisa errada, ele provavelmente vê de forma diferente a contribuição. Isso é particularmente importante quando a gente tem grupos com background técnico e grupos com background clínico. Outra forma de ver o mundo, né? Outras motivações, né? Então, o técnico e o clínico, para se casar, para trabalhar bem, exige significativa atenção. Da minha parte, isso que eu vou falar. Eu quero agora convidar a Tassiana. Eu já apresentei a Tassiana no início. A Tassiana fez polimecânica, terminou em 2005, e é a nossa gerente de qualidade regulatória. Tassiana, por favor. Olá, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tassiana, tem uma pergunta na comunicação ali. Vamos ver. É para o Rafael. Vai lá, Rafael, então faz essa parte. Vocês estão me vendo? Não. Tá. Como é que funciona o processo produtivo? A produção é feita no Brasil, sim. Então, a gente tem uma fábrica que é uma fábrica pequena. As fábricas são, basicamente, a nossa fábrica é integração. Então, a gente não monta as placas de circuito impresso, a gente terceiriza as placas, mas a nossa fábrica, tudo que a gente produz, sai do Brasil, sim. O que eu falei de mercado global se reflete também na produção. Então, eu vou comprar um display, né? Há 25 anos atrás, a gente comprava peça por peça, o cristal líquido, o cabinho, limpava os cabos, fazia todo o processo de fabricação aqui. Hoje em dia, se for fazer tudo aqui, né, por questões de volume, a gente vai pagar 2 ou 3 vezes mais. Então, a gente traz, sim, alguns subconjuntos, uma placa montada, um display já montado. As placas principais a gente fabrica no Brasil, a integração é feita no Brasil, e aí a gente exporta mais de 90% da nossa produção. Não sei se... Eu acho que respondi em parte. Tassiana. Olá, bom dia. Eu me formei em engenharia mecânica e comecei trabalhando com desenvolvimento de produto na área biomédica, então eu fiz aquela ênfase em bioengenharia, e depois, durante o trabalho na indústria, com o desenvolvimento de produto, eu percebi que gostava mais de qualidade regulatória, que regulatório era muito interessante, desafiador, e a minha carreira foi voltando para essa parte. A parte de qualidade é muito semelhante ao de outras empresas de indústrias de produtos consumíveis, né? Existe a necessidade de um controle de processos, tanto os produtivos como os processos de suporte, para seguir algumas certas boas práticas que sustentam a empresa. Então, existem requisitos para desenvolvimento de produto, por exemplo, design controls, que você faz as tarefas do projeto em determinada forma para poder ter uma qualidade final no seu produto, e processos produtivos, como controle de processo, ou processo de RH também, processo de comercial e compras, gestão de fornecedores. Então, isso é comum. O que diferencia um pouco a indústria médica é a abordagem de riscos. Então, a gente tem uma norma específica de certificação de sistema de gestão da qualidade, que chama ISO 13485, que é muito semelhante à ISO 9001, que talvez você já deve ter ouvido falar. E essa abordagem de riscos procura ver o efeito dos seus processos na segurança do paciente, dos usuários do equipamento médico, que pode ser o próprio paciente, por exemplo, um termômetro, né, que você mede em casa, a sua própria temperatura,
como de médicos ou profissionais especializados e até terceiros que estejam ao redor desse uso desse produto. Uma das diferenças também é que isso é verificado por entidades nacionais. Quase todos os mercados que o Rafael mencionou na sua apresentação exige algum tipo de certificação ou de inspeção da empresa com relação ao seu sistema da qualidade. Então, a gente recebe auditor de entidades terceiras em nome de entidades nacionais, ou mesmo inspeção da Anvisa, inspeção do FDA, etc. Dependendo do mercado que você está, né, as pessoas na indústria médica. Além disso, existem os requisitos de segurança do produto, requisitos regulatórios do produto. Então, essa parte também é relativamente recente. É claro que a indústria de produtos médicos é toda recente, perto de alguma indústria de movimentação, né, os automóveis, os trens, a parte aeronáutica. Então, essa regulamentação de produto médico é relativamente recente, e as normas também. Uma das primeiras normas que foram desenvolvidas na década de 70 é uma norma de segurança elétrica, porque a tecnologia estava andando, cada vez mais a gente tinha produtos ligados na tomada, digamos assim, né, usando a parte elétrica para desenvolver tecnologias de diagnóstico ou tratamento, e aí algumas entidades internacionais de regulamentação foram criando normas para atender com requisitos que os produtores tinham que atender. Então, esses requisitos começaram como normas gerais, depois tinham normas particulares. Então, por exemplo, existe uma norma para medidores de pressão não invasiva, e essa norma vai indicar quais são os requisitos de segurança e os requisitos de desempenho também, qual que é o erro, qual que é a acurácia desse instrumento de medição, qual a acurácia desse instrumento de medição tem que atender para poder ser vendido, utilizado no mercado. Só que a tecnologia foi indo muito rápido, né? Então, como o Rafael falou, tem empresas no mundo inteiro desenvolvendo e aproveitando novas tecnologias que foram desenvolvidas por uma razão ou outra para aplicações clínicas. Então, as entidades regulatórias, as entidades nacionais foram mudando a abordagem para que também fosse uma abordagem de risco. Então, a segurança do paciente, dos usuários e dos terceiros fossem priorizadas pelas empresas, que tinham que convencer as entidades regulatórias, é o que a gente tem que fazer, convencer a Anvisa, convencer a FDA, convencer a entidade que faz a certificação da Comunidade Europeia, que a gente atende os requisitos de segurança e desempenho, os requisitos básicos de segurança e desempenho, de forma satisfatória frente ao estado da arte. Então, o que era seguro na década de 70 não é mais seguro, não é mais considerado seguro na década de 2020, né? E tem essa abordagem de risco-benefício, ou seja, só um pequeno caso, né? Minha avó teve câncer de mama e fez radioterapia na década de 80. Na hora que fez a radioterapia para queimar o tumor, queimou metade do pulmão dela. Hoje, não é mais aceitável que alguém vai fazer um tratamento, mesmo sendo um tratamento de câncer, que coloca a vida em risco, que seja afetado um órgão importante como o pulmão. Então, a tecnologia foi avançando para que essa radioterapia fosse mais específica e que os efeitos colaterais, que no caso da minha avó foi a parte do pulmão, mas hoje pode ser uma lesão na pele, por exemplo, sejam diminuídos. Então, a gente tem melhores equipamentos, a gente quer menos efeitos colaterais, tanto no diagnóstico, num raio-x, uma ressonância magnética, como num tratamento, como um equipamento de ventilação mecânica, que faz uma terapia, que dar o suporte ventilatório para o paciente, que isso seja adequado. Então, existem pessoas, que são as entidades que eu estou mencionando, que vão analisar qual que é o risco relacionado a esse equipamento médico e qual que é o benefício que ele vai trazer para o paciente. E isso a gente faz com dados clínicos, a gente tem que ter esse contato com as entidades, as academias, os médicos, para que venha dados clínicos reais de uso para suportar a nossa argumentação frente ao regulatório. Esse processo é relativamente recente, chama vigilância pós-mercado e envolve
feedback dos clientes, pesquisas clínicas, então a nossa área lê artigos científicos, acompanha os pesquisadores para ter esses dados, e também pesquisas ativas, como a gente diz, né? Pesquisa de mercado, a gente vai atrás do nosso usuário e pergunta o que vocês estão achando, como que está sendo utilizado, está usando fora do prescrito pela gente, e qual que é o risco real do nosso produto. Não basta só antes desenvolver o produto, fazer a análise de risco e dar o projeto como pronto. Depois que coloca-se no mercado, recebe esse feedback, e isso precisa ser incorporado por requisitos regulatórios, e é uma boa prática, né, para ter mudança de produto, mudança na análise de risco, para ir melhorando essa aplicação, né, para o usuário e para o paciente, principalmente. Então, esse é uma inovação da área que está ficando cada vez mais forte. Os requisitos regulatórios e requisitos de vigilância pós-mercado é uma parte mais importante. E também, como perspectiva de futuro, um assunto que é relativamente recente, mas já está sendo abordado pelas entidades regulatórias e cada vez mais vai ser considerado, é o que a gente chama de cybersecurity, que é a segurança dos dados com os equipamentos conectados na rede do hospital, ou conectados na internet, ou mesmo aos aparelhos de cuidado em casa, que podem ser acessados pelo médico que está no hospital, que está fazendo a consulta. Ele vai pegar os dados do paciente, do equipamento médico que o paciente está usando na casa dele, vai analisar esses dados e dar um retorno. Então, esses dados estão passeando pela internet, estão passeando pela rede do hospital que seja, existem requisitos para que isso seja feito de maneira segura e respeitando a privacidade de dados do paciente. Essa é um desafio também para as empresas médicas. Então, é um assunto mais complicado, a parte de requisitos regulatórios. Muita gente acha bastante chato, mas é cada vez mais essencial. Tassiana, tem uma pergunta para você nos questionários ali. A segunda, tem a impressão de que nos projetos atuais de biomedicina, a engenharia elétrica é a mais solicitada. Isso está correto? Ainda existe necessidade de engenheiros e mecânicos e outros na área? Existe, né? Porque, infelizmente, a parte de hardware, ela não anda sozinha. O que a gente tem, né? Tem a parte de invólucro, vamos dizer, os gabinetes, a parte elétrica, a parte de sustentação, mas tem essa parte de interação da mecânica, né? Então, a máquina tem que caber. Pensa numa ressonância magnética que tem roldanas para virar os ímãs. O Alexandre pode falar também sobre isso, assim. Então, tem essa parte de interação mecânica, e a parte de próteses e órteses é bastante mecânica também, né? Então, quando você pensa numa cadeira de rodas, pensa em órteses, cada vez mais as pessoas fazem, em vez de cirurgia, não põe gesso, vai fazer uma órtese, vai fazer uma prótese, e a parte de deficiência também, né? Tecnologia mecânica super necessária. Queria só acrescentar, além do que a Tassiana falou, o pessoal da mecânica tem cálculo 4, cálculo 5, cálculo 6, né? Modelos matemáticos complexos. Então, são todos assuntos absolutamente relevantes quando a gente define algoritmos, quando a gente define, no nosso caso, né, que é o problema inverso, que eu acho que o Alexandre vai comentar um pouco. São conceitos bem avançados, com uma matemática avançada, que a turma da mecânica e mecatrônica está bem preparada para abordar. Então, tá. Sugiro, então, a gente continuar com... Eu vi que tem mais pergunta. Sugiro passar para o... Mas vamos deixar para o final. Sugiro passar para o Alexandre. Oi. Tá, muito bem. Oi, bom dia, gente, tudo bom? Eu sou o Alexandre, eu me formei em Sistemas Eletrônicos em 2005.
eu tive uma experiência muito legal na Poli, eu gostei muito do tempo que eu passei, mas acho que 5 anos já tá bom, não precisa mais que isso não. Eu tive uma experiência bem legal fazendo iniciação científica com o professor Miguel Arjona, no LPS. Isso foi bem bacana, porque acho que o que eu mais aprendi ali com ele foi uma questão de organização, isso foi muito útil para mim depois, né? E lidar também com softwares mais complexos, né? Matemática, esse tipo de coisa. Na prática, né? Óbvio, tem todo o curso em si e tal. Acho que as matérias que eu mais gostei foram de processamento de sinais, acho que foi bem útil dali para frente, né? Guardei boas recordações da Poli. Pois muito bem, né? Depois que eu me formei, eu fui para a Dijkstal, e aí eu tive uma oportunidade também que foi muito enriquecedora para a formação, de passar quase um ano trabalhando junto com aquele professor Marcelo Amato, que o Rafael apresentou em alguns momentos, né? Eu tive uma experiência com eles, com o laboratório de pneumologia aplicada da Faculdade de Medicina, desenvolvendo ferramentas clínicas, usando para extração de dados, né, relevantes para os pesquisadores, usando a tomografia por impedância elétrica. Então isso foi bem legal, eu acompanhei bastante experimento prático deles com animal e tal. Eu quase aprendi a fazer as manobras que eles faziam lá, mas ninguém nunca deixou. Nessa experiência do comecinho, né, de aprender como funcionavam essas ferramentas clínicas e quais informações eram relevantes do tomógrafo, eu também tive uma experiência muito bacana com eles, que foi participar de uma publicação científica. E foi uma publicação que foi bem relevante para a empresa. Ela fala sobre titulação de PIP e descreve um algoritmo que é usado ainda hoje com o tomógrafo. Isso foi bem bacana e acho que me colocou numa posição legal para trabalhar como gerente de tecnologia hoje em dia, né? Tecnologia, né, o departamento, eu vou dividir só para dar uma visão geral de como ele funciona. Tem 3 áreas que são bacanas, assim, a gente falar, né? Tem essa parte dos algoritmos de imagem, tem as partes de ferramenta clínica e uma parte que é bem relevante de metrologia, que é basicamente dar suporte para a dona Tassiana, para regulatório. Como a Tassiana falou, a gente tem que ficar muitas vezes explicando para o regulatório como o equipamento, não só como o equipamento funciona, mas também quais são as métricas de qualidade para descrever a performance do equipamento. E por ele ser um equipamento novo, muitas vezes quem está avaliando o equipamento não sabe o que diabos é essa tecnologia. E isso acaba sendo desafiador para a gente, não só por ter que mostrar a performance do equipamento, mas também para meio que educar esses regulatórios sobre esses parâmetros de qualidade, né? Eu acho que essa foi um dos parâmetros que mais tornaram complexo a introdução do equipamento em novos mercados, né? Japão, Estados Unidos, porque a forma com que eles encaram essas avaliações objetivas de performance foi bem desafiador para a gente, para definir essas métricas e conseguir mostrar para eles como funcionava o equipamento, né? Com relação aos algoritmos de imagem, tem uma parte que aliás, falando sobre imagem, né, tem alguns departamentos de pesquisa de universidades que desenvolvem esses algoritmos, né? Um centro de excelência aqui da Poli, o nome é até complicado do departamento, Laboratório de Mecânica dos Fluidos aplicado às Ciências Ambientais e Engenharia Biomédica, do professor Raul Lima. Então tem ali um grupinho que está desenvolvendo algoritmos de imagem, e é interessante que eles estão na mecânica. Então alguém tinha falado sobre a mecânica, né? Então, que para eles, tanto faz se é impedância elétrica, se é temperatura, se é estresse mecânico, o que seja. Então, o algoritmo de imagem do equipamento, ele funciona usando o método dos elementos finitos. Então, eles fazem uma descrição matemática do corpo, usando elementos finitos, e escrevem equações para determinar variações locais de condutividade.
E esse centro, né, o laboratório do professor Raul, já está desenvolvendo isso já há algumas décadas, né? E o que é legal é que o pessoal foi passando por ali, fazendo publicações, trabalhos de mestrado, doutorado, foi avançando e foi criando spin-offs por aí. Por exemplo, na UFABC. A gente tem um laboratório também na UFABC, Métodos Computacionais em Engenharia, que também tem publicações de algoritmos de imagem, e também é o pessoal que trabalha com métodos que são interesses da Timpel. Então, é parte da minha atividade ficar entendendo o que esses caras estão pesquisando e tentar absorver parte desse know-how para tornar isso disponível em equipamentos, em produtos mesmo. Além disso, tem a parte de ferramentas clínicas, que são algoritmos que a gente desenvolve para extrair dessas imagens quantificações que são úteis para o médico. E o que é curioso notar também é que essa galera que está trabalhando nesse departamento comigo, de ferramentas clínicas, os dois são formados em mecânica. Então, tem 2 caras que são formados em mecânica e também tem um estagiário que veio do ITA, que estão fazendo esse desenvolvimento dessas ferramentas. E também passaram por iniciação científica, salvo engano, com o próprio professor Raul. E tem trabalhado em conjunto com pesquisadores da Faculdade de Medicina ou mesmo de outros departamentos de pesquisa fora do Brasil. Acho que isso dá para mostrar o que tem de mais interessante no departamento, além de documentação e explicação para Tassiano. Legal, Alexandre, obrigado. Passar para o Paulo, e aí no final a gente retorna buscando as perguntas aí, buscando responder as perguntas que vocês tenham. Paulo, por favor. Bem, bom dia, quase boa tarde para todos. Como o Rafael falou, meu nome é Paulo, trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento na Timpel. Eu sou engenheiro elétrico de formação, fiz teleco, me formei, enfim, no século passado, fim de 98, aí na Poli. E eu vim trabalhando em algumas áreas, fiz iniciação científica na área de engenharia biomédica, fiz estágio, depois fui trabalhar em outras coisas, reconhecimento de fala, em outros tipos de projetos, inclusive de mecânicos de giroscópios, entre outras coisas. E aí, desde 2010, eu voltei para a área de equipamento médico. Então, passei... então, tenho mais ou menos aí uns 11 anos trabalhando nessa área. Então, e há uns 7 aí trabalhando na Timpel, tá? Então, eu trabalho aqui na parte de pesquisa e desenvolvimento, então o que a gente fala? Pô, mas o que é pesquisa e desenvolvimento? Eu venho trabalhando já nos últimos, todos os anos aí da minha carreira profissional, sempre nessa área de pesquisa e desenvolvimento. Então, o que a gente tenta nessa área, né? Então, a gente tenta alinhar todos os conhecimentos, conhecimentos que a gente tem adquirido, seja na academia, seja na experiência profissional ao longo do nosso tempo, em experiência de outras pessoas, para tentar desenvolver alguma coisa que a gente transforme, trazendo aquele conhecimento, aquela pesquisa, em transformar isso em alguma coisa palpável, tangível, para que seja utilizado pela sociedade, e aí transformando isso num produto, tá? Então, né, teve essa pergunta, mas aí a gente, tem engenharia mecânica? Nossa, não é só engenharia, sim, né, tem os engenheiros elétricos, tem engenheiro mecânico, tem engenheiro de materiais, ou especialista em materiais, tem várias áreas, então,
que eu posso citar aqui rapidamente. Então, tem gente que desenvolve software, desenvolve interface gráfica, tem o pessoal que desenvolve placas, circuitos eletrônicos, tem a parte mecânica, desde desenvolver algoritmos, por exemplo, como o Alexandre mencionou, essa parte de entender elementos finitos, que é uma coisa muito de mecânica. A gente tem toda a parte de regulatório, que a gente tem que conversar com várias pessoas que entendem as normas. Então, essa área de engenharia de equipamento médico é uma área altamente regulada. Então, é como se fosse um paralelo, é como se fosse aeronáutica. Você tem que ter um monte de normas, você tem que fazer um monte de teste para conseguir garantir que você tentou minimizar ao máximo os riscos de um... porque, por exemplo, um avião, você sabe que num eventual problema, você está colocando em risco muitas vidas. Em equipamento médico não é diferente. Então, é uma área altamente regulada. Então, a gente tem muitas normas para seguir. A gente fala com pessoas que entendem de biocompatibilidade, engenharia de materiais, quer dizer, por exemplo, num dos slides, o Rafael mostrou, por exemplo, o nosso equipamento com uma cinta que estava num bebê prematuro. Como é que você garante que o equipamento que nós desenvolvemos e os materiais que nós utilizamos, eles se adequam a uma pele tão frágil, né, como temos aí em bebês prematuros, e pacientes mais idosos que têm uma pele frágil? Então, a gente tem que entender toda essa interação de materiais com relação a essa parte de biocompatibilidade. Isso indo só na parte que é em contato com a pele. Quando você fala de equipamentos eletromédicos, você tem os catéteres invasivos, você tem outros tipos de dispositivos que você tem que olhar uma infinidade de outras coisas. Então, um marca-passo implantável, então você tem várias coisas que você tem que analisar. Um ponto importante, na verdade um dos mais importantes, como o Rafael colocou, é a parte clínica. Tá, você vai desenvolver isso para quem? Se você desenvolve, às vezes a gente, às vezes como engenheiro, a gente desenvolve, parece, nossa, todas as informações aqui estão todas bonitinhas, sincronizadas. Aí você fala, mas isso aqui é para o engenheiro. Eu estou colocando vários gráficos, tudo sincronizado, dando uma figura ali, mas às vezes você vai ver assim, putz, mas será que o cara clínico, né, que está à beira-leito, o médico, ou o fisioterapeuta, ou o enfermeiro, eles conseguem abstrair essas informações? Às vezes o que a gente precisa é dar a informação mais direta possível, sem tantas outras informações. Então a gente precisa ter esse balanço, entender as necessidades do clínico, do mercado, do usuário, e para poder realmente ter um produto o mais adequado possível. Uma coisa que permeia tudo isso é a parte de riscos. Então, será que a corrente que eu estou passando, eu estou injetando no paciente é uma corrente segura? Será que toda a parte eletrônica, caso eu tenha algum problema de isolação, será que eu posso dar um choque nesse paciente? Né? Num implantável, por exemplo, marca-passo, como é que fica a questão de bateria? Né? Você tem que conseguir garantir qual é a vida útil desse equipamento, desse dispositivo, porque você tem que considerar tudo isso na sua análise de risco. Então, é uma coisa assim, muito grande que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente envolve várias pessoas de várias áreas, seja pessoal elétrico, de interface de usuário, clínico, das mais variadas áreas, para que todos possam contribuir e
conseguir chegar numa análise o mais aprofundada possível. Ela é perfeita? Não necessariamente. Por isso que nós temos o que a Tassiana mencionou, essa vigilância pós-mercado, porque às vezes a gente, é claro que a gente tenta fazer o nosso melhor, buscando todos os cenários possíveis, mas quando isso vai para o mercado, a gente tem que, determinadas situações, às vezes não são previstas, e aí a gente realimenta todo esse processo e vai melhorando o produto, né? Então, como eu mencionei, a gente, nessa área, a gente acaba conversando com muitas pessoas de diferentes áreas, médicos, fisioterapeutas, engenheiros clínicos, engenheiros eletrônicos, pessoal de software, e cada um, o mais interessante, né? Cada um fala uma linguagem, né? Então, não necessariamente, né, às vezes a gente tem o costume, né? Se a gente está falando muito com os engenheiros, então a gente fugiu a palavra, mas take it for granted, né? Alguma coisa que a gente fala, mas não necessariamente um clínico captou aquilo, e vice-versa. Às vezes um clínico fala de alguma coisa achando que todo mundo já sabe, e que não. Às vezes a gente, como engenheiro, a gente não entende. E é importante essa comunicação, ter esse entendimento que a gente não sabe tudo, e que sim, a gente tem que ter essa abertura para falar, não sei o que é isso, pode ser básico para um, pode ser básico para outro, mas é importante a gente conhecer tudo isso. Falando um pouco de desafios aí, né, a gente tem aí, e o que a gente tem aí, perspectivas aí pela frente, né? Então, regulatório é uma coisa muito importante, já foi reforçado pelo Rafael, pelo Tassiano, pelo Alexandre, e eu reforço aqui, né? Então, o que acontece? O mercado ele vai evoluindo, novas normas são geradas, porque novos conhecimentos são adquiridos, e as normas vão se aprimorando. É claro que buscando o quê? A gente sempre buscando cada vez mais termos produtos cada vez mais seguros, né? Então, as coisas vão evoluindo. Então, a gente sempre busca cada vez mais, sempre visando melhorar a qualidade e a segurança desses equipamentos. Então, aumenta-se o rigor, às vezes tem coisa que a gente entendia como ok, mas que agora, com essa nova norma, uma nova versão, as pessoas mostram, né, mostram alguns racionais e mostram, olha, isso não é mais verdade nessas situações. Então, a gente tem que buscar implementar soluções que se adequem a esses novos requisitos normativos, tá? E, às vezes, o que é um pouco mais difícil é que, às vezes, cada mercado, então, foi mencionar FDA, PMDA, CE, Anvisa, cada um meio que tem uma certa coisa em comum, mas, às vezes, cada um tem uma coisinha a mais. E aí, essa coisinha a mais dá tanto trabalho quanto fazer o que é o núcleo comum a todos. Então, a gente conseguir atender os requisitos regulatórios de cada mercado, isso é um desafio bem grande, né? E, como a Tassiana mencionou, essa parte de qualidade, né? Então, a gente tem que conseguir mostrar que a gente consegue fazer tudo dentro dos controles que nós temos, tudo tem que estar rastreado, tudo tem que ter as suas justificativas. Então, isso, junto com essas novas versões de normas, elas trazem aí um desafio grande, né? Então, é claro que normalmente quando eles alteram essas normas ou atualizam as normas, a gente tem um certo tempo para analisar, um certo tempo para poder fazer as modificações, mas são coisas que acontecem. Outro ponto de desafio aí grande em equipamento médico é a parte de cibersegurança. A Tassiana mencionou,
são três coisas assim mais fortes, mas tem mais coisas. Mas um é confidencialidade dos dados, integridade e disponibilidade. Então, quando a gente fala de confidencialidade dos dados, bem, o que a gente está falando será que quando eu faço algum exame, será que ele só está disponível para as pessoas que têm autorização? Qual é o risco de você vazar um exame de alguém, né? Então, sei lá, né, alguém fez algum exame, está com algum problema, então imaginemos que o exame de um determinado paciente vaze e essa é uma pessoa pública, por exemplo. Olha o problema que isso pode causar, né? Integridade. Então, por exemplo, você tem lá as informações, quem garante que aquela informação não foi adulterada? Né? Você poderia... como é que eu garanto que aquela é a informação e que nunca foi alterada de forma intencional, né? Então, alguém conseguiu lá hackear o sistema e conseguiu falar que o cara tinha problema ou não tinha problema. Então, isso é extremamente perigoso e a gente tem que conseguir dar atenção a isso. E o outro é a disponibilidade. Já houve episódios em que, se não me engano, acho que lá no Reino Unido, em que houve um ataque hacker e caiu todo o sistema do sistema de saúde do Reino Unido. Olha o grande problema que a gente tem nisso daí, né? Então, imaginemos algum tipo de ataque, algum tipo de vírus, algum tipo de problema que possa indisponibilizar as informações de uma determinada UTI ou de pacientes que estavam sendo monitorados. Isso é extremamente grave, né? Então, cibersegurança aí, principalmente equipamentos que estão cada vez mais aí conectados à rede, né? Todo mundo fala de IoT, então isso é uma coisa assim que tem que tomar muito cuidado. E outro ponto que vem aí como grandes desafios aí que eu vejo é a parte de inteligência artificial. Então, é o tema da moda, né? Artificial Intelligence, Machine Learning. Então a gente já viu aí vários artigos, alguns, por exemplo, usando algoritmos para detectar, por exemplo, identificar câncer no pulmão, através de imagens de radiografias ou CTs. Então, tem, por exemplo, disputas, né, entre vários grupos de como é que a gente consegue desenvolver no sistema, que consiga identificar isso. Mas quando você fala o seguinte, quando é que eu consigo transformar isso num produto? Né? Você tem que levar em consideração todos os outros aspectos. Como é que você consegue lidar com os diferentes aspectos, as limitações, entender as limitações, por exemplo, dessas soluções baseadas em machine learning. Entender todos os aspectos demográficos, se isso se aplica à população em geral, não se aplica, mas a gente sabe que é uma coisa que vem e vem para melhorar mesmo. A única questão é como é que a gente consegue colocar isso dentro de um escopo que a gente consiga entender todas essas limitações e os potenciais, a potencialidade disso, minimizando ao máximo os riscos. Então, o FDA, que é um dos órgãos regulatórios mais importantes aí do mundo, somente em janeiro publicou um action plan para como lidar com ferramentas baseadas em inteligência artificial e machine learning. Ou seja, é uma coisa que assim é incipiente em termos regulatórios, ainda assim, claro que assim em pesquisas,
na academia tem muita coisa aí em andamento, mas para conseguir colocar isso e entender todas as implicações disso para um produto, isso é um dos grandes desafios aí que se tem aí para o período aí, a curto, médio prazo. Então, é uma coisa que a gente sabe que vem e vai ajudar bastante. Tá? Eram esses os pontos que eu queria mencionar, e aí eu retorno aí a palavra para o Rafael. Aí. Legal, obrigado, Paulo. Eu vou seguir agora nas perguntas que foram feitas. Eu falo minhas principais impressões. Tassiana, Alexandre e Paulo, fiquem à vontade de discordar, completar os meus comentários. Mas acho que para ser mais breve eu começo. Então, a terceira pergunta mais votada é o que vocês recomendam para se inserir no mercado de engenharia biomédica, entre iniciação científica, estágio, startup. A minha sugestão é, no começo, talvez no terceiro ano, quarto ano, iniciação científica, que você está no ambiente da universidade, em geral projetos mais controlados, né? E no quarto, quinto ano, estágio, sem dúvida. Então, você tem que... uma conexão com a indústria é super importante. Startup, sim, mas depois que você tem alguma experiência, né? Depois que você passou por estágio, que você percebeu os desafios, aí sim pode ser legal. Agora, entre uma empresa grande e pequena, eu acho que começar numa pequena é melhor, que você consegue ver mais coisa, né? Então, às vezes, numa empresa muito grande, você fica muito focado numa área só. A terceira pergunta... Depois ver se... Bom, se tiver comentários, Tassiana, Alexandre e Paulo, por favor, né? Sobre a produção, já falei. A quarta pergunta mais votada aqui faz engenharia de controle e automação. Então, se vale mais a pena continuar nessa área ou focar no módulo de engenharia biomédica. Faz os dois. O pessoal aqui já... entre um e outro, faz os dois. Estuda mais e faz os dois. Faz estágio. Faz os três, velho. Eu acho que se você... eu acho que se você for para a área, o interessante é conhecer as pessoas, né? Então, quando eu fiz a ênfase em bioengenharia, fui conhecendo médicos, fui conhecendo esses médicos, esses engenheiros que trabalham na área, indicam as empresas que fazem pesquisa, que estão desenvolvendo produtos nessa área, e esse network pode ser importante para conseguir um estágio depois, assim. Mas isso também não é assim, não fiz a ênfase, não vou conseguir entrar nesse mercado? Não. Isso, se você não fizer a ênfase, também dá para aplicar para vagas nessas empresas. Legal. Então, eu vou para a próxima pergunta mais votada, experiência na Dijkstal. Então, a experiência foi espetacular, assim, foi uma grande escola, e foi um outro momento. Então, o que eu vejo da experiência da Dijkstal, então, a Dijkstal é uma empresa que todos nós trabalhamos, nós quatro trabalhamos, e que tinha outros grandes desafios, né? Então, muito custo-benefício, muito foco em alto desempenho, mercado nacional, aspectos regulatórios não eram desenvolvidos, a gente tinha competição, era Me Too, né? Quer dizer, a gente fazia no Brasil de forma ótimo custo-benefício, ótimo desempenho, soluções parecidas ou existentes em outros lugares. Então, era um desafio diferente, mas muito relevante para o que a gente faz hoje. Posso dizer que naquela época a gente criou os músculos e hoje a gente usa os músculos para fazer um esporte diferente, né? E talvez até um paralelo com o que vocês fazem na universidade. Então,
Depois você não vai usar exatamente a mesma equação. Meu filho pergunta como é que eu uso Bhaskara. Ele está no fundamental. Você usa o músculo que você criou, né? Então eu vejo que a gente usa muito conhecimento, muita experiência que a gente teve anteriormente, né? A gente sabe que os projetos dão errado e que tem problemas mas o nosso desafio atual, regulatório, exportação, globalização, tecnologia nova, ele é substancialmente diferente. Uma outra pergunta de interação de desenvolvimento de novas soluções na área e patentes de soluções existentes. Muita interação, sim. Então, propriedade intelectual é extremamente relevante e, sim, claramente a gente não tem uma boa tradição, a gente não tem um bom ambiente, um ecossistema no Brasil acostumado a lidar bem com propriedade intelectual. Então, escrever patentes, eu acho que a gente ainda não faz bem. Então, a gente busca um apoio no exterior. O que a gente procura fazer? Sempre que tem alguma ideia, algo que pode ser diferenciado, patenteável, a gente escreve um pedido de patente. Né? Tem nos Estados Unidos modalidades mais simples que a gente coloca um pedido e depois, enquanto isso, avalia se de fato tem todo esse valor ou não. Em alguns casos, a gente é bloqueado por concorrentes. O concorrente tem uma boa ideia, patenteia e a gente não consegue fazer a mesma coisa. Isso acontece. A patente também é uma boa fonte de inspiração. Então, às vezes, uma patente de outra área, uma patente que não bloqueia a sua solução, mas que ela traz uma ideia boa de como é que pode ser, como é que algum aspecto técnico pode ser resolvido. Então, é extremamente relevante patente. Eu recomendo estudar bem como é que se faz, como é que se escreve patente, como é que se deposita a patente. Não sei no Brasil de escritórios que tenham experiência em engenharia biomédica, né, da forma como a gente precisa. Eu acho que são essas as principais perguntas, as mais votadas que eu tenho aqui, né? Então, tendo dito isso, mais uma vez eu agradeço o CEMOV, parabenizo Gabriela, grande trabalho que dá organizar esse evento, mas é muito importante, tanto para os alunos como para a gente, né, poder se aproximar. Obrigado. Obrigado, gente. Queria agradecer muito a todos vocês por terem vindo. O evento foi muito bacana, eu tenho certeza que o pessoal gostou, participou muito por aqui. Foi muito legal ouvir um pouquinho e conhecer um pouquinho mais, até porque eu não sabia de todas essas coisas, foi muito aprendizado para mim também. Queria dizer aqui para o pessoal só que eu vou mandar um formulário de feedback no chat. É muito importante vocês responderem para a gente ter uma noção de como foi o evento, do que vocês gostaram. Podem deixar elogios, sugestões, comentários, o que vocês quiserem. Eu estou enviando aqui. E também vou mandar aqui no chat o e-mail da Timpel, que eles estão atualmente com algumas vagas de estágio e é só você mandar seu currículo que eles entram em contato com você. Muito obrigada, gente, por terem vindo. Obrigado. Obrigado a Val também, que ajudou a organizar, né? Pelo menos a parte da gente. O e-mail é para a Val, né? Compartilha o e-mail da Val. Oi? Gabriela, você compartilha o e-mail da Valquíria? É esse mesmo que eu vou mandar, eu já combinei com ela. Estou mandando aqui no chat. Obrigado. Muito obrigada, gente. Pessoal, um abraço. Tchau, obrigada. Obrigado.